Tenho 65 anos e estou sentado sozinho num apartamento alugado em Santos, litoral de São Paulo, olhando para o mar pela janela, enquanto o sol da tarde pinta tudo de laranja. Não tenho nenhuma foto nas paredes. Não tenho visitas. Meu telefone toca uma vez por semana, quando meu filho Rafael liga de Curitiba com aquela voz cuidadosa de quem está falando com alguém frágil, alguém que pode quebrar a qualquer momento. Ele não me chama de pai, me chama de Cláudio. Meu nome é Cláudio Machado. Fui testemunha de Jeová por 47 anos, pioneiro regular, servo ministerial, ancião por 23 anos, superintendente de circuito por 8. Bati em mais de 50.000 portas durante minha vida, estudei com centenas de pessoas, presidi incontáveis comitês judicativos onde decidimos quem era digno de continuar na organização de Jeová e quem deveria ser expulso, desassociado, tratado como morto pelos próprios familiares. Acreditei com cada fibra do meu ser que era a única verdade. Até o dia em que fiz uma pergunta simples a um ancião e ele me olhou com medo nos olhos, ao invés de dar uma resposta. Foi o dia em que minha vida inteira desmoronou e o dia em que perdi tudo. Nasci em 1960 em São Paulo, no bairro da Muca, filho de um metalúrgico e de uma dona de casa. Minha mãe se tornou testemunha quando eu tinha 6 anos, batizada numa assembleia em 1966. Meu pai nunca aceitou a religião, zombava dela, dizia que ela havia sido enganada por americanos vendendo revistas. Mas minha mãe tinha aquela convicção inabalável das convertidas recentes. Começou a me levar ao Salão do Reino 3 vezes por semana. Escola do Ministério Teocrático, terça à noite. Estudo de A Sentinela quinta e reunião pública domingo de manhã. Cresci decorando versículos bíblicos, aprendendo a refutar opositores, memorizando doutrinas sobre 1914, sobre os 144.000 ungidos, sobre Armagedon que viria a qualquer momento. Não tive infância normal. Enquanto outras crianças jogavam futebol no sábado, eu estava de terno e gravata batendo em portas sob o sol escaldante. Enquanto outros comemoravam aniversário e Natal, eu ficava sozinho na escola durante as festas porque eram celebrações pagãs. Não cantava o hino nacional, não participava de educação física porque havia meninas na turma. Não tinha amigos fora da organização porque más associações corrompem hábitos úteis. Era solitário, mas me convenciam de que era especial, que eu era parte do povo escolhido de Jeová, que todos aqueles que me excluíam seriam destruídos em breve em Armagedon, enquanto eu viveria para sempre num paraíso terrestre. Me batizei aos 15 anos, numa assembleia de distrito no Ibirapuera, em 1985, o ano da grande expectativa. Os anciãos insinuavam fortemente que Armagedon viria naquele ano, 1914, mais uma geração de 60 anos. Muitas testemunhas venderam casas, deixaram empregos, pararam de investir no futuro porque não haveria futuro neste sistema. Quando 1975 passou sem nada acontecer, houve confusão, desilusão. Muitos saíram, mas a organização ajustou a doutrina. Uma geração pode ser mais longa do que pensávamos. E seguimos em frente. Eu segui em frente. Tinha 15 anos. Era tudo que eu conhecia. Conheci Eliane em 1982, num congresso em Ribeirão Preto. Ela era pioneira auxiliar, filha de anciãos, com aquele jeito doce e submisso que a organização cultivava nas irmãs. Namoramos sob supervisão rigorosa, sempre com acompanhante, nunca sozinhos, nunca mais que um abraço casto. Casamos em 1984,
numa cerimônia simples no salão do reino. Sem brinde, porque álcool era desencorajado. Sem dança, porque era mundano. Nossa lua de mel durou 2 dias, porque eu tinha responsabilidades. Estava servindo como servo ministerial e havia uma assembleia regional na semana seguinte. Tivemos 2 filhos, Rafael em 1986 e Júlia em 1989. Criei eles exatamente como fui criado. Sem aniversários, sem Natal, sem amigos do mundo. Todo o tempo livre era dedicado ao serviço de Jeová. Rafael tinha 8 anos quando começou a me acompanhar de porta em porta nos sábados. Júlia tinha 7 quando começou a participar das encenações nas assembleias. Pequena criança com vestidinho recatado, repetindo falas sobre lealdade à organização. Fui nomeado ancião em 1995. A nomeação veio numa carta da filial, lida para a congregação num anúncio solene. Foi da vontade de Jeová, através de seu Espírito Santo, nomear o irmão Cláudio Machado como ancião. Chorei. Eliane chorou. Sentimos que havíamos alcançado algo sagrado. A partir daquele momento, eu tinha autoridade espiritual. Podia dar discursos, conduzir o estudo de A Sentinela, visitar doentes, aconselhar casais, presidir comitês judicativos. Os comitês judicativos eram as partes mais difíceis. 3 anciãos sentados numa sala com um transgressor, interrogando sobre pecados, decidindo se havia arrependimento genuíno ou não. Vi casos de tudo: jovens que haviam namorado sem chaperone, irmãs que haviam assistido filmes impróprios, irmãos que haviam questionado doutrinas, casos de imoralidade sexual, casos de apostasia. Aplicávamos as diretrizes do livro Pastorei o Rebanho de Deus, um manual secreto que apenas anciãos podiam ver, que detalhava exatamente como interrogar, como identificar arrependimento, quando desassociar. Participei da desassociação de dezenas de pessoas ao longo dos anos. O processo era sempre o mesmo: interrogatório detalhado, deliberação privada entre os 3 anciãos, decisão, anúncio para a congregação: fulano não é mais testemunha de Jeová. E então, silêncio total. A pessoa tornava-se invisível. Mesmo familiares não podiam falar com ela além do absolutamente necessário. Vi mães cortarem contato com filhos. Vi irmãos se tornarem estranhos. E eu aplicava essas regras porque acreditava que vinha de Jeová, que era amor duro, necessário para proteger a congregação. Em 2008, fui nomeado superintendente de circuito. Agora eu visitava múltiplas congregações, dava discursos especiais, treinava anciãos, supervisionava a obra em toda uma região. Viajava constantemente, ficava hospedado nas casas das testemunhas, recebia tratamento especial porque era representante da organização. Eliane me acompanhava sempre, exemplar esposa de superintendente, sempre sorridente, sempre servindo, sempre 2 passos atrás. Rafael começou a ter dúvidas na adolescência. Fazia perguntas difíceis. Pai, por que a organização mudou tantas vezes a doutrina sobre quem são esta geração? Se é verdade, não deveria ser consistente? Eu repreendia com firmeza. Não questione a organização. Jeová revela a verdade progressivamente. A luz fica mais clara. Mas as perguntas continuavam. Aos 20 anos, Rafael disse que não queria mais ser testemunha. Eu tinha 3 opções, segundo as diretrizes: convencê-lo, pressionar para conformidade ou, se ele formalizasse a saída, desassociá-lo e cortar contato. Tentei convencer, argumentei, citei escrituras. Rafael não mudou. Disse que havia pesquisado a história da organização, que havia encontrado inconsistências, falsas profecias,
mudanças doutrinárias que contradiziam a afirmação de que éramos a verdade. Fiquei furioso. Você está olhando material apóstata. Está deixando Satanás enganar você. Rafael saiu de casa. Eliane chorou durante semanas. Júlia, que tinha 19 anos na época, ficou em silêncio, mas percebi algo mudando nela também. Apliquei as regras. Rafael havia se dissociado voluntariamente, portanto estava morto para nós espiritualmente. Cortei contato, bloqueei o telefone dele. Disse a Eliane que não podia falar com ele. Ela obedeceu como sempre obedecia, mas algo nela murchou. Vi a luz nos olhos dela diminuir gradualmente até quase apagar. Continuei meu trabalho como superintendente. Continuei visitando congregações, dando discursos sobre lealdade à organização de Jeová, sobre os perigos do pensamento independente, sobre a importância de confiar nos anciãos designados pelo Espírito Santo. Mas à noite, sozinho, pensava em Rafael. Perguntava-me onde ele estava, se estava bem, se tinha comida, se estava seguro. E empurrava esses pensamentos para longe, porque eram fracos, eram sentimentalismo que Satanás poderia usar. Em 2019, fui convocado para uma reunião especial, com anciãos de toda a região. O assunto era abuso sexual infantil. A filial havia enviado diretrizes atualizadas sobre como lidar com acusações. Sentamos numa sala, 25 anciãos, e ouvimos as instruções. Sempre seguir a regra das 2 testemunhas. Não agir em acusação de abuso, a menos que houvesse 2 testemunhas do incidente ou confissão do acusado. Não encorajar vítimas a procurarem polícia se o abuso tivesse ocorrido há muito tempo. Proteger a reputação da organização. Seguir estritamente o protocolo do departamento jurídico. Levantei a mão. Irmão, mas e se uma criança acusa um adulto e não há outras testemunhas? Crianças abusadas raramente têm testemunhas. O ancião que conduzia a reunião, um homem de 60 anos com décadas de serviço, pausou. Olhou para mim com uma expressão estranha. Confiamos na sabedoria de Jeová. A regra das 2 testemunhas é bíblica. Está em Deuteronômio 19:15. Mas esse versículo fala de acusações gerais entre adultos, insisti. Aplicar isso a abuso infantil significa que predadores podem continuar tendo acesso a crianças enquanto não houver segunda testemunha. Silêncio incômodo na sala. Outros anciãos olhavam para baixo. O ancião sênior respondeu com voz mais firme, mais fria. Irmão Cláudio, você está questionando a organização de Jeová? Porque parece que está permitindo o pensamento independente influenciar seu julgamento. Senti o peso daquela frase. Pensamento independente era código para apostasia. Era a acusação mais grave. Recuei imediatamente. Não, irmão, apenas queria entender melhor. Mas o olhar dele não mudou. Vi medo naquele olhar. Não medo de mim, mas medo de que eu estivesse certo. Medo de que a estrutura inteira pudesse estar protegendo abusadores ao invés de crianças. Voltei para casa perturbado. Pela primeira vez em 47 anos, abri o computador e fiz algo proibido. Pesquisei sobre testemunhas de Jeová em sites não oficiais. Encontrei casos documentados, processos judiciais, investigações da Comissão Real Australiana sobre abuso infantil que expôs mais de 1000 casos de abuso sexual dentro da organização na Austrália que nunca foram reportados à polícia por causa da regra das 2 testemunhas. Encontrei entrevistas com vítimas que foram desacreditadas, silenciadas ou desassociadas por difamação quando tentaram expor abusadores.
Senti náusea. Comecei a ler mais. Descobri a história das falsas profecias. 1914, 1925, 1975. Descobri mudanças doutrinárias radicais apresentadas como nova luz, mas que contradiziam completamente o que havia sido ensinado antes como verdade absoluta. Descobri que a organização havia feito parceria com a ONU como ONG por 9 anos, algo que sempre condenaram em outros como aliança com a besta. Descobri manipulação sistemática de traduções bíblicas para apoiar doutrinas, citações fora de contexto em publicações, histórias distorcidas. Cada descoberta era como uma pancada, porque eu havia dedicado minha vida inteira a isso. Havia criado meus filhos nisso. Havia desassociado pessoas, destruído famílias, aplicado regras cruéis, tudo acreditando que vinha de Deus. Não consegui mais fingir. Parei de ir ao salão do reino. Disse a Eliane o que havia descoberto. Ela ficou aterrorizada. Você está olhando material apóstata. Isso é a armadilha de Satanás. Tentei mostrar evidências. Ela tapou os ouvidos literalmente. Começou a cantar um hino para não me ouvir. Júlia estava presente. 29 anos. Ainda solteira porque todos os bons irmãos já haviam casado e os que sobravam eram problemáticos. Vi ela olhando para mim com atenção. 2 dias depois, anciãos vieram à minha casa. Perguntaram sobre minha ausência nas reuniões. Disse que estava tendo dúvidas, que havia encontrado informações preocupantes sobre a organização. Eles me advertiram. Pare de olhar essas coisas. Você está permitindo a apostasia entrar em seu coração. Se não se arrepender e voltar, teremos que formar um comitê judicativo. Respondi. Como posso voltar quando vi evidências de que estávamos errados sobre tantas coisas? Como posso continuar aplicando regras que protegem abusadores? Um deles, um ancião que eu conhecia há 20 anos, disse: mesmo se a organização estiver errada em algumas coisas, para onde você iria? É a melhor opção que temos. Aquela frase me destruiu. A melhor opção não era a mesma coisa que a verdade. Eles sabiam que havia problemas, mas escolhiam ignorar porque a alternativa, admitir que haviam desperdiçado vidas inteiras numa ilusão, era insuportável. Fui desassociado 3 semanas depois por apostasia. O anúncio foi feito numa quinta à noite. Cláudio Machado não é mais testemunha de Jeová. Eliane ficou. Júlia, saiu comigo? Perdeu a mãe. Perdeu todos os amigos. Perdeu a única vida que conhecia. Mas disse: pai, eu também tinha dúvidas. Só estava esperando alguém ser corajoso primeiro. Eliane me deixou. Divorciou. Casou com outro irmão 6 meses depois, um viúvo ancião. Ela escolheu a organização. Não a culpo. É tudo o que ela conhece. Tenho medo do que aconteceria com ela se perdesse isso também. Rafael me ligou quando soube. Chorou no telefone. Pai, sinto muito que você teve que perder tudo para finalmente entender. Estamos reconstruindo. Devagar. Ele tem esposa agora, uma filha que nunca conheci, mas que vou conhecer mês que vem. Júlia está na terapia, processando 29 anos de controle mental, mas está viva, está livre. Perdi 47 anos. Perdi minha esposa, minha identidade, minha comunidade. Anciãos que me chamavam de irmão atravessam a rua para não ter que me cumprimentar. Pessoas que eu batizei, que eu aconselhei, que choraram nos meus ombros, me tratam como invisível. Mas pela primeira vez em 65 anos, meus pensamentos são meus.
Minhas perguntas não são pecado. Minha dúvida não é fraqueza. E quando Rafael liga e me chama de pai novamente, quando Júlia sorri de verdade pela primeira vez em anos, sei que valeu a pena. O dia que questionei um ancião não mudou minha vida. Destruiu a vida antiga e me forçou a construir uma nova do zero. Aos 65 anos. Mas é minha. E é real. E isso é mais do que tive em 47 anos de certezas fabricadas.